Beleza, valendo. Putz, que legal, hein, Jana? Legal, Ana. Obrigado por ter esse tempo para falar com a gente de um assunto que eu acho muito importante e que às vezes não é tão tratado, né? Eu estou lembrando da minha experiência especial com lupus. Eu tenho uma prima que teve lupus, que é mais ou menos da minha idade, um pouco mais nova que eu, que teve lupus. E eu era novo, eu lembro que foi rolou uma tensão na minha família, sabe? Quando Uhum, ela devia ter uns 4 anos, eu devia ter uns 8, assim. E eu percebi na uhum. minha família uma tensão, rolou uma tensão durante alguns anos. Você vê, eu era criança, ninguém conseguiu me explicar muito bem o que estava acontecendo. Rolou uma tensão alguns anos e nunca mais. E aí essa minha prima tá bem, assim, tá bem no aspecto. Nunca mais se falou do lupus e eu até Aham. quis mandar esse link para a gente conversar, porque eu quero entender a experiência dela, porque eu era tão criança e ninguém me explicou bem e até hoje ninguém nunca explicou. E, e, e eu acho que muitas pessoas conhecem pessoas com lupus, né? E muitas pessoas que têm lupus talvez tenham dificuldade de lidar e conviver com essa doença. Então, é um tema que soa muito específico, mas ao mesmo tempo eu acho que cabe, a conversa cabe para muita gente, assim, sabe? Uhum. Então, brigadão mesmo. E esse papo, especificamente, eu fico muito à vontade. Primeiro, porque são duas atletas da BH Race já de algum tempo, então vocês conhecem a BH Race. A Ana eu conheço menos do que a Jana, né, Ana? Você está na BH Race desde 2017, eu fiquei surpreso. 2017. Quem é Isso. seu treinador? É o Sidney. É o Sidney. Você gosta Aham. dele? Gosto. Tá Não, aí fala, não, assistindo. não, não tô querendo trocar isso, não. E a Jana é uma das nossas atletas mais antigas. E a Jana é uma daquelas atletas que eu sempre falo isso para os treinadores. São pessoas que são referências e bases do estilo da BH Race, assim, porque a BH Race também ela move de acordo com as pessoas de acordo com os encontros e com as relações, né? Então a gente tem alguns atletas que criam essa base. Eu não vou nem citar nomes que eu vou corrigir, esquecer e pessoas ficarem tristes, mas a Jana é uma delas, isso eu quero falar, que pelo seu carinho que ela tem com a BH Race, ela está na BH Race há mais de 10 anos e ela ajuda muito a empresa a ser o que é hoje, através das conversas, das críticas, da experiência dela, enfim. Então, eu fico muito à vontade de conversar com vocês duas. Obrigado, viu? Obrigada a você. Introduzindo, a Jana, então, já falei, é uma atleta da BH há mais de 10 anos. Ela convive com lupus já tem 8 anos. É isso, Jana? Não, 12. 12. 12 12 anos. anos. Olha só. E sabe o que eu estava pensando? Que eu geralmente peço antes de entrar, pedir algumas informações para eu poder apresentar as pessoas. Mas hoje eu descobri que eu não preciso fazer isso. Eu acho que eu posso deixar as pessoas se apresentarem, né? Então, Jana, fala você aí. Pode. Melhor do que ninguém é você se apresentar e depois a Ana se apresenta. Tá bom. Bom, sou a Janaína, Jana, pessoal da BH Race. Eu convivo com lupus há 12 anos. Minha experiência com lupus não foi uma coisa tão novidade assim, porque eu tenho uma irmã gêmea que tem lupus, um diagnóstico há mais de 20 anos. Então, quando eu fui diagnosticada, isso já era algo conhecido na minha família, né? Com a minha irmã, na época, foi muito mais difícil, porque nós éramos crianças. Então, para mim, foi, né, uma coisa bem mais tranquila. Eu corro há mais de 10 anos e eu comecei a correr depois do diagnóstico do lúpus, né? E a corrida me ajudou, assim, foi fundamental para o equilíbrio da minha doença, em vários aspectos. Eu acho que quando surgiu o diagnóstico do lúpus, eu estava num momento de desequilíbrio mesmo, emocional, né? A vida, assim, de uma forma muito agitada, não que ela não seja hoje, mas eu acho que a corrida é uma forma de me trazer para o centro. E fora que, né, me ajudou também a manter o peso, a atividade, né, do corpo, a mobilidade, que foi uma coisa também que o lúpus me limitou um pouco no início.
Então, eu acho que, né, uma coisa casou com a outra. Eu sou advogada, eu corro por esporte mesmo, né? Não vivo disso, apesar de gostar demais. E tento conciliar, né, as minhas atividades esportivas com a minha profissão, que são duas coisas que eu amo muito. E pelo meu perfil, assim, de querer sempre entender o porquê das coisas, eu tento sempre procurar saber um pouco mais sobre o lúpus, coisas que eu possa passar também para outras pessoas, porque eu considero que eu convivo com o lúpus de uma maneira muito boa, muito tranquila, sabe? Hoje em dia, assim, as minhas limitações são ínfimas, e eu tenho até uma página no Instagram também, que no final eu falo mais dela, que eu tento passar isso para outras pessoas também, para, né, que quem tem um diagnóstico mais recente ou que não tem tanto conhecimento a respeito da doença possa ter uma outra visão sobre ela, porque às vezes causa assim, nesse alarme mesmo, essa coisa meio sem saber o que pode ser, o que pode fazer, quais limitações vão ter na vida. Tem gente que acha que é uma coisa assim, ai meu Deus, vou morrer amanhã, sei lá, minha vida agora está condenada, e não é bem assim, né? Acho que dá para viver super bem, encarando de uma maneira bem diferente, assim, com muito cuidado e responsabilidade também. A Ana vai poder falar bem sobre isso. Sim, então eu sou a Ana Júlia, eu entrei para a BH Race em 2017, né? Sou também apaixonada pela corrida de rua. Nossa, e né, a gente está aqui falando também um pouquinho da quarentena, a gente sente falta mesmo, né? E eu sou médica reumatologista, eu formei em medicina na UFMG e fiz as residências de clínica médica e reumatologia no Hospital das Clínicas da UFMG também. Também atuo em plantão, terapia intensiva, emergência e enfermaria. E, assim, muitas das coisas que a Jana falou, nós vamos abordar, que eu acho essencial, assim, no tratamento e no acompanhamento do lúpus, que, na verdade, a Jana é a paciente que todo mundo quer, né? Exatamente. Então, eu acho importante, por ser uma doença pouco conhecida, esses eventos, assim, do tipo que nós estamos fazendo agora, para alertar mesmo a população. E também um pouquinho do aspecto que a Jana falou, que quando alguém recebe um diagnóstico, a gente vai falar disso mais para frente, às vezes parece que o mundo caiu, assim, o mundo acabou. Então, não é assim, né? Pode ser, é uma doença crônica sem cura, mas ela tem controle, né? E o controle que leva uma vida normal, desde que siga as recomendações, né? Então, nós vamos falar disso aqui. Uhum. Legal. Ótimo, apresentados todos. Ana, eu vou conversar com você primeiro. Eu vou começar com você falando sobre a reumatologia. Você sabe que existe muita dúvida em relação à especialidade de reumatologia. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Não sei se você pode falar bem da sua experiência. Porque tem pessoas que associam a reumatologia com ortopedia e muitas vezes não sabem quando procurar, né? Você quer falar dessa diferenciação e da sua especialidade? Quanto que a gente deve te procurar para procurar a sua ajuda? Sim. Então, isso realmente acontece, né? Até mesmo em profissionais da saúde, às vezes as pessoas não sabem para que um reumatologista serve e a diferença entre o reumatologista e o ortopedista. Basicamente, a reumatologia, ela trata de doenças que acometem o sistema osteoarticular, osteomuscular e com acometimento também de outros órgãos e sistemas. É basicamente o que não é cirúrgico, né? Assim, dentro do sistema osteoarticular. Então, assim, além das doenças autoimunes, que tem o lúpus, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, nós também tratamos algumas doenças osteometabólicas, como osteoporose, a doença de Paget, também doenças degenerativas, inflamatórias também, a osteoartrite, a famosa artrose, né? E também as tendinites e bursites, né? Que às vezes as pessoas acham que é só o ortopedista que trata, né? Então, na verdade, a gente atua no sistema osteoarticular em tudo que não é cirúrgico, basicamente, sabe? Então, e aí a gente vê que realmente a população geral não sabe disso. Engraçado, o conceito que eu tinha era, assim, tudo que envolvia músculo esquelético e que não fosse traumático, do reumatologista. Entendeu minha fala? Sim, entendi. Eu tô com dor, não torci, não quebrei, eu procuro um reumatologista. Se eu tô com dor, mas isso, assim, basicamente, assim, porque geralmente porque o trauma está envolvido com necessidade de cirurgia muitas vezes, né? Então, assim, o trauma realmente, aí quem aborda é o ortopedista, né?
Então, assim, são quadros não traumáticos e que não necessitariam de cirurgia, basicamente, que o reumatologista atua, né? Acompanha. Ah, legal. Jana, eu quero que você conte para mim detalhes de como você descobriu o seu lúpus. Pode, às vezes, contar da sua irmã, que eu acho que você, com certeza, foi impactada, né? Por isso. Conta mesmo, inclusive sentimentos. Não é coisa técnica, coisa o que você sentiu, o que você esperou. Eu acho importante você falar, porque as pessoas se identificam nisso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Bom, foi o seguinte. Quando eu era criança, né, tinha 11 anos, a minha irmã gêmea, a Priscila, tá até aqui também, assim, por meio do marido dela, Ela tá aí? Bruno. Tá, com o marido dela, Bruno. Ela mora no Canadá. Quando a gente era criança, tinha uns 11 anos, a minha irmã começou com alguns sintomas, mais com as asas de borboleta na pele, né, que é um sintoma do lúpus bem cutâneo, que são marcas vermelhas, que igualzinho uma asa de borboleta mesmo. E bastante inflamação nas articulações. Eu me lembro, assim, né, que ela começou a ter muita dificuldade de mobilidade. Isso para uma criança de 11 anos era algo bem difícil, né? Mais raro. O diagnóstico foi um pouco mais demorado, ela sofreu mais nessa época. Acho também que na época não era uma coisa tão assim, divulgada aqui em Belo Horizonte e tal, né? No Brasil e aqui em BH também. E eu lembro que ela teve algumas dificuldades assim, no diagnóstico e aquilo me deixou muito assustada, né? Porque era uma coisa esquisita, assim, muito diferente. E a marca cutânea era algo que chamava muita atenção, né? E nós nos parecíamos um pouco e aquilo nos deixou diferente, né? Uma da outra. Então aquilo foi algo que me marcou. Mas graças a Deus nós tivemos, assim, né, um anjo nas nossas vidas, que é o Dr. Aquiles Cruz, que é o nosso reumatologista desde essa época. Então, ele conseguiu fechar o diagnóstico e daí começou o tratamento. Então, ao longo do tempo, foi ok. Como nós somos gêmeos, na época foi feito também, né? Foram feitos vários exames em mim, mas eu não tinha ainda um diagnóstico fechado do lúpus, não tinha nenhum sintoma, né? Tinha alguns índices dos exames que apontavam ali que poderia ter algo autoimune, mas não tinha nada para fechar um diagnóstico de lúpus. E aí, 10 anos depois, eu comecei a sentir, já com 21, eu comecei a sentir dores articulares que foram progressivamente, assim, e rapidamente, piorando de uma maneira que chegou um ponto, em 3 meses, eu comecei com uma dor no ombro. Eu já fazia musculação, né? Eu tinha natação como esporte quando eu era criança, depois passei para musculação. E depois eu senti uma dor no ombro, que foi irradiando para o braço, que foi para o outro ombro, que foi para o joelho, que foi para o pé. E aí chegou um ponto, um dia, que eu não estava conseguindo levantar da cama. Nossa. E eu neguei mas durante de esses cara 3 meses. você não pensou no lúpus, assim, já que existe Pensei, 25%. mas eu não queria aceitar que era. Ah, tá. Também, completamente. Pensei. E a minha mãe falou, isso é lúpus. Isso deve ser lúpus, vamos doutorar aqueles. E eu não queria de jeito nenhum. Não vai ser isso, não vai ser isso e tal. E por eu ter visto o sofrimento da minha irmã, né? Eu não queria aceitar que era aquilo. E aí eu resisti durante um tempo, só que quando chegou o ponto que eu não estava conseguindo andar, mas aí não teve jeito, né? Tive que ir. E aí ele fez o diagnóstico, eu estava assim, com quase todas as articulações do corpo inflamadas. Estava muito inflamada. Muito. Eu não conseguia abrir a porta do meu quarto, a maçaneta, girar a maçaneta. Pra você ter ideia, assim, a mão do jeito que estava inflamada. Só que aí, né, ele com a experiência toda que ele tem, começou o tratamento, né, de maneira, assim, imediata, e eu fui melhorando. E aí, quando eu consegui voltar nas minhas atividades, eu fui ver, não vai ter jeito, vou ter que fazer mesmo um acompanhamento e aceitar que é isso aí, porque, né, viver com esse tanto de dor não tem condição. E aí, desde então, eu, né, faço acompanhamento direitinho, eu tomo medicação todos os dias, eu tomo corticoide desde então. Né? Na época, tem 12 anos, e na época eu fiquei muito, assim, as dores foram, né, que mais necessitaram de início. Depois eu fiquei com muito receio do que poderia vir, né, assim, de crise, de piora, que a minha irmã passou por algumas crises também. Mas aí, ao longo do tempo eu tive pouquíssimas crises e tudo muito bem controlado. E na época eu comecei a correr por causa do lúpus. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21.
E eu falo que a corrida, ela veio assim para agregar num certo aspecto, né, em todos os aspectos, mas em relação ao lúpus, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tomei uma dosagem muito alta de corticoide. E eu não queria engordar. Eu não minto, gente, é verdade. Foi por isso que eu comecei a correr. Eu não queria engordar. Não minto, não. Hoje em dia eu corro por N motivos, mas na época foi por isso. Você tinha 21. Não, você tá doido? Não vou mesmo. Com esse tanto de remédio de corticoide virar uma bola. Não. Então inicialmente foi por isso mesmo. Só que eu comecei a perceber que a corrida me dava um outro tipo de benefício. Que era um benefício de eu conseguir, eu que sou uma pessoa super agitada e levava uma vida ainda mais agitada, eu consegui me centrar muito, assim, num foco, num momento que era só para mim, sabe? Que eu conseguia não pensar em nada e me relaxar. O incrível que pareça, eu consigo relaxar correndo. Então, por isso que eu acho que agregou muito, né? E à medida do tempo que foi evoluindo o tratamento, esses sintomas reumáticos mesmo, articulações inflamadas, dores, isso foi passando. Hoje em dia eu não sinto dor nenhuma, nada. E nunca mais eu tive dores articulares como eu tive no início da crise, do lúpus, quando eu descobri. Olha então, só. Assim, então, a maior dor que você teve, a maior dor que você teve foi essa do diagnóstico. E depois... Que dor foi. Eu tive outros problemas depois, né? Porque o lúpus, a Ana vai poder falar melhor que eu. Tem uns altos e baixos. Eu costumo falar que é o lobo mesmo, né? Que lúpus significa lobo, que é o lobo que fica dormindo. Quando ele acorda, aí vem a luta, né? O negócio é deixar ele dormindo. Exatamente. Quando tá tudo ótimo. Então, eu tive alguns outros problemas ao longo da vida, assim, né? Se tiver espaço, eu vou falando aqui, mas no início foi isso. Foram as dores articulares mesmo que me despertaram do diagnóstico do lúpus. Legal. Você vai me cortando, tá? Porque se deixar, eu vou falando. Eu adoro, pode falar. Jana, eu não te acho. Você falou que você é muito... Eu te acho animada. Eu não te acho agitada, não. Eu te acho animada e muito focada. Eu sou determinada, sabe? Mas eu sou bem agitada, assim. A corrida. Nessa quarentena, assim, se eu tivesse com essa bike aqui, eu tava surtada. Porque sem correr, eu tenho muita energia. Sem correr, então, existe, na verdade, vários tipos de lúpus, né? Eu queria que você falasse de cada tipo, assim, rapidamente, e como os sintomas se manifestam, assim, em cada um desses tipos. Então, muitas das coisas vou aproveitar aí a própria experiência da Jana, que ela já adiantou muita coisa. Então, só falando primeiramente o que é o lúpus, é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, ou seja, o sistema imunológico que primeiramente, ele serve para combater as infecções, ele reconhece células dos nossos tecidos como estranhas e gera uma inflamação nesse tecido. Só que essas células que ele pode reconhecer como corpo estranho pode ser de qualquer sistema do organismo. Então, por isso que o lúpus é tão variado, ele tem tantas caras, né? Ele pode acometer somente a pele, pode acometer as articulações, os rins, o cérebro, a membrana que envolve o coração, a membrana que envolve o pulmão. Então, é até importante essa pergunta, porque às vezes tem alguém que recebeu um diagnóstico recente e vai ver no Google e fica assustado, né? Porque são muitas coisas que podem acontecer, mas que não necessariamente vão acontecer. Existem formas leves e existem formas graves da doença. Então, não necessariamente um paciente vai ter que passar por todas elas, né? Então, a principal divisão é o lúpus apenas cutâneo e o lúpus eritematoso sistêmico, que é esse que acomete sistemas, órgãos, vísceras, né? O cutâneo, ele ainda tem subdivisões. O cutâneo, ele tem o que a gente fala de discoide, ele geralmente fica só na pele mesmo. A pessoa não vai ter mais nada, sabe? Ela vai ter alteração de pele. Tem algumas formas do cutâneo que estão associadas com o lúpus sistêmico, sim. O lúpus sistêmico, igual eu te falei, mesmo nessa divisão, o lúpus sistêmico tem várias caras, porque pode ser só uma anemia leve, uma dor articular, e alterações do exame de sangue, exames específicos. Pode ser inflamação grave dos rins, pode ter manifestações neuropsiquiátricas. Então, assim, é realmente bem variado. Outros dois tipos, né, para quem já talvez leu e tem dúvida, é o lúpus induzido por droga,
que, como o próprio nome diz, é uma medicação específica que a pessoa tomou e pode desenvolver sintomas parecidos. É uma forma mais branda também e, geralmente, só retirar a medicação que ela some, sabe? E a outra é o lúpus neonatal, que, na verdade, não é a doença lúpus mesmo. Não quer dizer que um bebezinho que apresentou lúpus neonatal vai ter o lúpus na infância, na adolescência, na vida adulta. Na verdade, é a mãe que tem lúpus, e não toda mãe com lúpus, com alguns anticorpos específicos que conseguem atravessar a placenta e pode levar, né, que é uma manifestação rara, igual eu estou te falando, pode levar a um lúpus neonatal na criança, no bebezinho. E aí, o sistema imunológico do bebezinho vai amadurecendo e ele mesmo consegue limpar esses anticorpos e está tudo certo. Então, são basicamente esses tipos. E lembrando que dentro do sistêmico tem várias caras, né? O lúpus neonatal, então, ele é geralmente resolvido pela própria criança. Exatamente. No organismo. Exatamente. A manifestação mais comum no lúpus neonatal é a de pele, que geralmente é autolimitada, muitas não precisam de tratamento nenhum, às vezes, quando é mais extenso, usa pomada de corticoide, mas não é todo o caso. E a mais grave, mas também muito, muito rara, é a cardíaca. E, no caso, por isso que é importante a mulher com lúpus ela acompanhar, tanto com o reumatologista quanto com o ginecologista obstetra, quando está querendo engravidar, né? Que faz uma série de exames, um cuidado todo especial, né? Então, para a gente acompanhar por essa chance, nessas que tem esses anticorpos específicos, de ter a manifestação cardíaca. Mas, não, igual eu estou te falando, não são todas, né? Jana, o seu lúpus é o eritematoso, falei certo? Sistêmico. Isso. Sistêmico. Eritematoso sistêmico. Que é o mais comum? Eu não sei. Ou não podemos falar isso? Podemos falar que é o mais comum, sim. Eu não tenho, geral, assim... Pode falar. Eu falo que, em geral, o sodiscoide, ele é menos frequente mesmo, sabe? O só da pele. Geralmente vai ter alguma coisa, mesmo que nem que seja leve, né? Assim, uma artrite leve, uma anemia leve. Jana, dentro dos sintomas, você falou da dor articular. Hoje você percebe a doença de alguma forma no seu corpo? Você nem percebe a doença? Terceiro. Bom, assim, eu não tenho dores articulares, mas eu faço tratamento, né? Então, eu tomo medicação para isso. Mas eu percebo que no frio, minhas articulações elas ficam mais rígidas. Eu não tenho dor, mas ficam mais rígidas. A hora que eu levanto duro, igual um pinguim da cama, assim, demora um tempinho. Tanto que eu corro de manhã, eu levanto 1 hora antes de eu correr. Entendi. Porque o meu corpo precisa desse tempo para dar uma sentada. Porque eu acordo dura, sem dor, mas dura mesmo. Dura. Perninha dura, sabe? Bracinho duro, parece um bonequinho. Um bonequinho de pau. Mas assim, não dói, passa, sabe? Passa, mas tem isso. Isso eu acho, né, uma característica. Eu não posso tomar sol. Quando eu tomo um pouquinho mais de sol, dá lesão cutânea mesmo, sabe? Fica vermelhinho, fere. Então, não pode nem com protetor solar. Eu passo protetor todos os dias, direitinho, mas assim... Você vai pra praia... Eu vou bem cedo porque fere. Não tem jeito, fere mesmo. Isso é um fato. Então, quando eu vou participar de alguma prova que às vezes é um pouquinho mais tarde, tal, eu passo mais protetor ainda e vou viseira com toda a proteção possível. Mas acontece de vez em quando de ferir um pouquinho, sim. Sabe? E aí fica essa ferida durante um tempo, assim? Ela cicatriza depois, né? Mas dá assim, a pele fica muito sensível, mais sensível do que era antes, né? Como eu tive com 21, eu lembro como que era a minha pele antes. Não dava essas feridinhas. Hoje ela é muito mais sensível, dá mesmo. Eu tenho também umas manchinhas no braço. Agora eu tô de blusa aqui, não vai dar pra ver direito. Mas mancha um pouquinho aqui no braço, embaixo, umas manchinhas avermelhadas, ou às vezes meio esbranquiçadas. Que eu também percebo que a pele é mais sensível aqui nos braços, aqui assim também. De vez em quando dá umas bolinhas aqui, que é onde pega mais sol, né? Às vezes até no verão, às vezes a gente tá com uma camiseta, vai andar mais na rua, vai ficar um pouco mais exposta, acontece mesmo, por isso que tem que passar o protetor solar sempre. E algumas marcas, eu tenho umas coisas também, que o Aquiles, meu médico, fala que é do lúpus.
Por exemplo, quando eu bato alguma coisa na perna, me dá umas manchas roxas que demoram mais a sumir, Uhum. sabe? Acontece isso também. Vira e mexe, Uhum. assim, eu sou bem desastrada, então eu tô sempre com roxo na perna, sempre. Uhum. E eles demoram um pouco mais a sumir que o normal, assim, mas não é algo que me incomoda tanto, sabe? Não é nada assim, Uhum. nada que me incomoda. Uma característica, né, um sintoma que tem muita mulher que tem lúpus reclama pra caramba, que é a queda de cabelo. Uhum. Assim, no meu Instagram, isso depois das dores articulares, o desânimo e tal, é a principal queixa, sabe? Eu não tenho essa parte do desânimo, assim, eu não, porque eu acho que é uma característica minha mesmo. Muitas reclamam, né, que ficam realmente em estado, Sim. assim, triste, meio em estado depressivo. Uhum. Eu não tenho isso, graças a Deus. Né, essa parte aí não me afetou e eu sou super astral, super animada, então eu também combato isso, mesmo no dia que eu tô mais chateada, eu falo, não, vambora, que tem Uhum. extremo para me pegar assim, não. Mas a queda de cabelo é algo que eu enfrentei durante alguns momentos da doença. Hoje em dia não é uma coisa que está ativa, mas eu já tive Uhum. problema de queda de cabelo, sim. Já fiz tratamentos específicos para isso. Quando o lúpus está em atividade, acontece de cair mais o cabelo, mas ele nasce de novo. Uhum. Nunca tive nenhuma lesão maior no couro cabeludo, porque às vezes pode acontecer, né? As lesões que eu tive, elas todas curaram depois, voltaram, mas a queda de cabelo eu uso como um alerta mesmo do lúpus. Uhum. Toda vez que eu percebo uma queda de cabelo maior, ela está atrelada em alguma atividade da doença. Uhum. Então, eu aprendi ao longo do tempo a me observar muito mais. Sabe? Eu Uhum. sou uma pessoa, assim, muito atenta aos sinais do meu corpo. Hoje em dia, né? Uhum. Depois de 10 anos de lúpus também. Isso não é assim, não, né? A gente É. aprende. Mas hoje em dia eu tenho esses pequenos apontamentos. Não é nada que me limita, assim, na minha vida, sabe? Eu levo uma vida, assim, completamente normal mesmo. Faço. A não ser o sol, que é um limitador, mas eu acho que hoje em dia todo mundo, né? Ninguém pode ficar se expondo tanto ao sol, assim. É. Uhum. Protetor no horário, né, que o sol é mais intenso. Então, assim, eu nem considero isso uma limitação, para te falar a verdade. Uhum. Porque você sempre toma os Uhum. cuidados, né? É. Sabe? Uhum. Eu não acho isso me limita, assim, não. E no Uhum. meu corpo não tenho nenhum tipo de limitação. Nada. Uhum. Nada. Ótimo. Nem quando eu tô dura, com dor articular, nada. Isso não me limita a fazer nada. Isso é Legal, importante. hein? Isso dá uma leveza enorme, inclusive, para conversar sobre o assunto. Exatamente, é importante. Ah, que legal. Ana, por que é tão difícil, a Jana falou no relato dela, o diagnóstico, assim? Por que demora? Como é feito esse diagnóstico? Uhum. Por que é considerado difícil o diagnóstico do lúpus? Então, essa pergunta é muito importante mesmo. Primeiramente, porque de fato é uma doença pouco frequente. Se for comparar com outras doenças, né, tipo hipertensão arterial, diabetes, uma doença que alguns estudos mostram de uma prevalência de 20 a 70 em 100 mil pessoas, habitantes, e uma incidência, às vezes, de 1 a 10 casos novos por ano em 100 mil habitantes. É claro que varia ao longo dos continentes. A América Latina é mais frequente, a incidência e a prevalência de lúpus, e inclusive as formas mais graves também, sabe? Então, assim, acho que o primeiro limitador é isso, que é uma doença pouco conhecida pela população e até mesmo por profissionais de saúde. Então, tem uma professora muito querida, que foi professora na faculdade, foi minha chefe de residência também, que é a doutora Cristina Lana, que ela fala, né, que a gente não cumprimenta quem a gente não conhece. Então, de fato, por isso a importância de eventos como esse para conscientização, né? Então, de fato, esse é um fator. E outro foi o que a gente já até comentou, é que o lúpus tem várias caras, né? Ele pode levar informação de diversos órgãos e sistemas. Então não tem uma característica que eu falo assim, isso com certeza é do lúpus e todo mundo que tem lúpus tem isso. Então, o diagnóstico fica difícil, né? Por exemplo, assim, 2 valores de pressão maior que X número, quer dizer que é hipertensão. A gente não tem isso no lúpus, né? A gente vai montando um quebra-cabeça mesmo, de manifestações clínicas e alterações nos exames laboratoriais para conseguir fazer o diagnóstico.
E outro ponto que também tem na história da Jana é que, muitas vezes, as manifestações demoram. Às vezes, tem uma paciente que tem plaqueta baixa discretinho, aí passa, assim, 5 anos, começa a pele ficar mais sensível, aí passa mais 5 anos, começa a dor articular. Então, a doença vai mostrando a cara, sabe? Às vezes, ela tem algumas alterações de autoimunidade, que a Jana até falou, mas que não caracteriza, não dá para falar que é lúpus, e a gente tem só que acompanhar mesmo. Então, que foi o que aconteceu com ela, né? Então, acho que são esses 3 fatores. O fato de ser pouco frequente, o fato de ter várias caras e o fato dela mostrar-se ao longo dos anos, assim. Então, realmente... E tem um 4º fator ainda, que ela simula muitas doenças. Então, ela parece com virose. O quadro inicial tem febre, dor muscular, dor articular. Então, parece um quadro de dengue, um quadro de chikungunya. Às vezes parece uma infecção bacteriana. Às vezes pode simular doenças hematológicas, tipo linfoma, leucemia. A gente teve um paciente que era um homem jovem, o que não é tão comum no homem, né? Que a gente estava jurando que era linfoma e depois a gente descobriu que era lúpus. Então, assim, não é fácil mesmo. Então, acho que são esses 4 fatores, sabe? Então, às vezes, quem assistia House, né, assim, sempre surgia a hipótese de lúpus, né, e nunca era lúpus. Mas é por isso, porque é uma doença que simula muitas outras. Então, às vezes, você tem que descartar determinadas doenças, às vezes você fica inseguro e acaba tratando 2 coisas até ter certeza. Então, assim, realmente exige uma expertise, assim, não é tão simples. E eu acho também que depois algumas pessoas famosas, né, que foram diagnosticadas com lúpus, eu acho que isso veio mais, né, para uma discussão pública. A Selena Gomez, a Lady Gaga. Então, assim, elas trouxeram uma abordagem, né, muito mais ampla para uma doença que era muito desconhecida. Eu lembro quando a minha irmã foi diagnosticada, né, há 20 e poucos anos atrás, era uma coisa muito pouco falada, assim, não tinha mesmo informação pública, parece que as pessoas nem conheciam, às vezes falavam, o que é isso? É lúpus? Mas o que é lúpus? Hoje, claro que ainda tem esse desconhecimento, mas é muito menor, assim, a gente percebe que existe mais um conhecimento das pessoas sobre isso. Inclusive, a gente vê no Instagram, que é uma rede social que eu acompanho mais, tem pessoas no mundo inteiro, né, com informações sobre lúpus, compartilhando informações. Eu costumo me relacionar com pessoas de outros locais, outros países também, vários locais do Brasil, para trocar informações, e eu percebo que existe, né, principalmente fora do Brasil, um conhecimento maior sobre a doença. Infelizmente, no nosso país, eu acho que eu sou privilegiada de morar num estado, numa cidade que existe vasto conhecimento sobre isso, com vários médicos, vários reumatologistas muito preparados para isso. Isso não é algo tão comum, porque eu vejo que outras borboletas, que eu costumo falar, chamadas outras lúpicas, por causa da marca de borboleta. Que legal. Outras borboletas, assim, que não tem realmente informação, não tem acesso à informação em outros lugares do Brasil, sabe, Yuri e Ana? E isso é bem ruim. Exatamente. Eu vejo, às vezes, a pessoa vem conversar comigo assim, porque eu vejo que você é super animada, super ativa, faz tudo, mas como isso? Como que você faz isso com lúpus? Sabe, eu tô aqui, não tô conseguindo levantar da cama, o que é isso? Eu vi no Google, eu vou morrer com isso em pouco tempo, como é que vai ser? E assim, tipo, não, eu já mando áudio. Calma, não vai morrer. Relaxa, tudo certo. Porque você vê que não tem, sabe? Não tem acesso nem a tratamento, vai ter acesso à informação, não vai rolar isso, sabe? Não... Pois é. Então, realmente é triste, assim. É um problema. Né? É um problema. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, eu me sinto, hoje em dia, super à vontade de falar. Sabe, as pessoas mandam, assim, né, uma pergunta, tal, você não importa de comentar, de contar. Você fala, não importo. Eu acho que é um dever, né, falar mesmo sobre o lúpus. Eu sei que eu tenho bem menos sintomas e reações do que muita gente tem, mas eu acho que isso é um somatório de fatores, sabe? Eu procurei, no início eu neguei muito a doença, mas eu procurei e procuro todos os dias lidar da melhor maneira possível com ela, sabe? Não nego tratamento nenhum. A gente está enfrentando o problema da hidroxicloroquina, que é um remédio
que é utilizado para lúpus, e eu tomo desde o início, desde o primeiro dia do tratamento, né? E tá sendo, e já foi enaltecido e demonizado aí nessa discussão toda por causa do coronavírus. E não faço nada assim, né? Da minha cabeça, de forma, não vou tomar isso mais. Sabe, tudo é bem acompanhado. Tem algumas coisas que ao longo do tempo você vai se autoconhecendo e consegue discutir com o médico, né? Não que eu saiba como médico, mas eu consigo trazer os meus apontamentos, a minha percepção da evolução da doença, do tratamento, para conversar com o médico. E a gente tem, né, um diálogo super bacana, assim, com o doutor Aquiles, com outros reumatologistas pelos quais eu passei também. O doutor Aquiles acha, assim, o máximo ser uma paciente lúpica e corredora. Ah, é? Ele fala assim, se eu contar isso para os outros, ele já é um médico bem experiente, né? Tem mais de 70 anos. Ele fala assim, se eu contar isso nos congressos internacionais, o povo acha que eu estou mentindo, mas eu tenho credibilidade. Ele fala, porque é uma coisa que é difícil, em decorrência até mesmo das dores, né, Ana? Assim, e da falta de energia que as pacientes lúpicas têm, né? Eu não entendo muito isso, a Ana talvez possa explicar melhor. Por que existe essa falta de energia, esse desânimo mesmo das pacientes lúpicas? Não é uma característica minha, mas eu vejo, né, outras colegas, outras amigas que têm lúpus reclamarem muito disso. Por que tem essa... Então, isso você nunca teve, o que é até bem raro, mas realmente é um dos sintomas que as pacientes mais reclamam, é a fadiga, né? O desânimo é muito comum. E aí que vai entrar a importância da corrida e da atividade física, porque a base do tratamento da fadiga é a atividade física. Mas por que acontece? É porque é uma doença inflamatória. Então, assim, está acontecendo, principalmente quando ela está ativa, está acontecendo inflamação em vários tecidos, e isso gera substâncias que, além de dar pela dor também, que faz você perder até mesmo o preparo físico, ela também dá sensações ruins, assim, de cansaço. É como se você tivesse com febre. É a mesma coisa. As citocinas no organismo que dão essa sensação ruim, sabe? Dessa inflamação crônica. Então, tanto que os períodos de fadiga, eles coincidem muito com os períodos de atividade mesmo da doença, por causa dessa inflamação sistêmica. Então, assim, aí entra também a importância da atividade física, em especial exercícios aeróbicos, mas os exercícios resistidos também, no tratamento da fadiga, para conseguir liberar substâncias boas, recompensadoras, que ajudam a gente, a nível de sistema nervoso central, controlar a dor e a fadiga. Então, é por causa disso. Por isso que é tão comum, até assim, lúpus... Todas as formas de lúpus é comum ter fadiga, sabe? Então, assim... Talvez pelo fato de eu sempre estar em alguma atividade, exatamente, né? Ter o esporte como uma coisa habitual na minha vida, eu sinto menos isso. Agora, exatamente. tem uma questão que eu até gosto de falar também, porque fica parecendo assim, não tem nada, corre, maravilhosa, lúpus, tudo lindo. Não é bem assim, né? O Felipe, que é meu treinador, e o Matheus, que é meu fisioterapeuta, eles me acompanham muito. Eu falo assim, que um me arrebenta e o outro remenda. E a gente, ao longo desses anos de parceria, a gente tem observado algumas características bem típicas em mim, que foi com muito erro e acerto, e a gente conversando muito, que a gente consegue perceber que algumas coisas em mim são realmente diferentes. Por exemplo, nós percebemos, ao longo do treinamento, dos anos, que eu demoro um pouco mais para me recuperar dos treinos do que um atleta que não tem lúpus. A minha recuperação muscular, ela é um pouco mais lenta e eu fico fadigada, assim, do exercício durante mais tempo. Então, o meu ciclo de treinamentos, geralmente, ele tem que ser mais longo. Quando eu vou me preparar para uma prova, eu corro meia maratona. Eu nunca corri maratona ainda. Isso é um projeto que estamos estudando para os próximos anos. Né, com muito cuidado. Então, eu corro meia maratona, que já é uma distância grande, né? Considerando uma pessoa portadora de lúpus. Então, causa um estresse no organismo grande. Quando eu estou em ciclo de treinamento para meia maratona, eu já corri várias, eu percebo um desgaste maior. Então, a gente sempre faz um ciclo mais longo para que eu tenha um tempo de recuperação entre os treinos maior e não me cause tanto estresse, tanto muscular quanto do organismo nessa recuperação.
Eu já tive também algumas lesões ao longo do tempo e teve um período que eu tive várias lesões seguidas. E aí também nós descobrimos que o estímulo dos meus músculos, ele também precisa ser observado para que não acumule, por exemplo, com alguns desgastes que eu já esteja sofrendo, ou por uma dose de medicação maior, ou por algum outro problema que eu esteja sofrendo, tipo, estou muito cheia de problema no trabalho, estou trabalhando muito mais, então estou descansando menos, então está sobrecarregando meu corpo, o músculo não está recuperando, vai me dar uma fadiga e eu vou lesionar. Sabe? Então, nós percebemos isso, que isso tem que estar tudo muito bem arranjado e com muita autoobservação. Então, com isso, eu aprendi a me observar bem mais. O Matheus, que é meu fisioterapeuta, também procurou, assim, entender muito mais sabe, desses tipos de lesão, o que é mais frágil no paciente com lúpus. Tem a questão óssea porque toma corticoide, faz uma suplementação. Então, começou a sentir essa dor aqui, vamos investigar se o movimento está errado, porque às vezes não é muscular, às vezes é sobrecarga no osso. Então, assim, a gente vai, né, em conjunto, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto da BH Reis, que né, aqui eu consegui encontrar parceiros que foram encaixando muito com né, a minha necessidade mesmo e entendendo as peculiaridades do meu corpo e os treinamentos que eu preciso. Então, hoje eu consigo correr de uma maneira mais equilibrada, mas já passei por várias lesões, vários problemas, vários, né, intempéries em relação à corrida, que é uma coisa que eu amo muito, mas sempre tentando chegar nesse ponto de equilíbrio, sabe? E eu falo assim que nunca é só a corrida. A corrida hoje para mim é uma complementação, mas ela me trouxe um autoconhecimento do meu corpo que eu não tinha até então, sabe? Hoje eu consigo assim, identificar muito mais facilmente algum desequilíbrio do lúpus por meio da corrida. Eu falo que quando a corrida começa a estar afetada, pode saber que tem uma coisa errada. Quando está fazendo mal, quando o negócio não está fluindo, pode saber. Oi. Eu acho uma coisa legal e que a gente preza muito na BH Race, a gente fez até o último Muito Além do Treinamento, a gente falou disso, da questão da individualidade. A Ana também pode falar sobre a individualidade no tratamento, né? E eu, como treinador de corrida e como diretor da BH Race também, eu tento muito tentar fazer com que os treinadores desenvolvam isso com os atletas e principalmente os meus atletas desenvolvam esse autoconhecimento que você está relatando tanto aí. Isso cabe não só para as pessoas que têm lúpus, não. Isso para qualquer pessoa é muito importante ela se conhecer, conhecer o seu humor, conhecer o que te motiva, conhecer as dores, conhecer seu corpo. Isso é muito importante mesmo. Assim. Isso é um lado positivo que o lúpus trouxe para você, mas eu queria trazer como exemplo também para as outras pessoas, né? Que a gente vê, e nesse mundo tão distraído que a gente anda, né? Exatamente. Cheio de estímulos, a gente muitas vezes não percebe o sentimento. Quando eu fala o seu sentimento aí, é para as pessoas se identificarem e tentarem entender o que elas estão sentindo, né? Em todos os momentos, assim. Então, muitas vezes um lúpus pode ser o fim do mundo, o lúpus pode ser um obstáculo, né? Ou um companheiro, não sei. Uma chance, né, Yuri? Eu falo assim, o lúpus na minha vida foi uma chance. Uma chance. Hoje eu encaro assim de uma maneira muito diferente. Eu acho que se eu não tivesse tido lúpus, talvez eu não tivesse começado a correr. Talvez eu não tivesse me preocupado tanto com a minha saúde. E hoje, assim, a minha saúde é prioridade na minha vida mesmo, sabe? Então, assim, eu procuro me alimentar bem, eu procuro não sobrecarregar o meu corpo, né? Como eu já fiz em outras épocas, mas hoje eu já sei que isso desequilibra no lúpus. Mesmo quando eu desequilibro na corrida, afeta o meu corpo também em relação à atividade da doença. Então, eu tenho que estar em constante observação para a busca do equilíbrio, sabe? E eu acho que o lúpus trouxe muito isso para mim também. E uma chance de trazer até para outras pessoas uma experiência diferente de algo que, no primeiro momento, pode ser muito ruim, sabe? E a minha irmã também vive super bem hoje, mas ela passou por momentos com lúpus muito mais difíceis que os meus. E quando eu tive realmente o diagnóstico do lúpus, eu coloquei para mim, assim, eu não vou passar pelo que ela passou, assim, do que depender de mim, né? Claro que não está tudo sob o nosso controle. Mas o que depender do meu cuidado comigo mesmo, de eu tentar fazer o melhor possível, eu vou fazer.
Nossa, a Jana falou várias coisas importantes aí. Até é difícil comentar, mas assim, primeiramente, dessa questão do exercício ser individualizado é extremamente essencial para todo mundo, mas para o paciente com doença reumática e com lúpus, ele é importante também, porque, de fato, o lúpus, você tem uma desregulação do sistema imune. E no mesmo paciente sem doença reumática, a recuperação da fibra muscular envolve várias células do sistema imune. Então, a gente tem um tempo de recuperação muscular. Então, no lúpus e nas outras doenças reumáticas, esse tempo ele vai ser um pouquinho mais retardado, ele pode ser. Então, a gente realmente tem que entender isso, tem que ser acompanhado com fisioterapeuta, acompanhando direitinho com o reumatologista, com o seu reumatologista, né, essas atividades físicas regulares também, discutir, né, qual a sua preferência para ver, às vezes, o que acontece, às vezes o paciente tem um tipo de lúpus que tem plaqueta menor que 50.000, aí o risco de sangramento é muito grande, então não pode, às vezes, exercícios como artes marciais, assim, que tem impacto. Então, tudo isso tem que ser discutido, né, porque também o exercício tem que ser agradável, né, tem que ser o que o paciente quer e vai manter a adesão. De outra questão que eu acho que eu gosto na corrida e que eu vejo de importante para o lúpus, essa questão do autoconhecimento e de ser quase uma meditação, também é para mim, sabe? Porque a saúde mental, ela é muito importante, assim, para todo mundo. Hoje a gente tem discutido mais isso na medicina, né? Então, para todas as doenças, diabetes, hipertensão, mas para as doenças reumáticas, às vezes eu acho que é mais importante ainda, porque realmente um desequilíbrio na saúde mental pode ser um gatilho para a atividade da doença. Então, a corrida, ela age também nessa parte da saúde mental, de controlar sintomas, às vezes, depressivos que o paciente pode desenvolver, né? Porque são pacientes jovens, né? Então, assim, às vezes é difícil realmente assumir uma doença crônica. Então, às vezes, aí desenvolve sintoma depressivo, aí não adere ao tratamento, não toma medicação, aí não quer mais ir no médico. Então, é tudo uma bola de neve, assim. A pessoa, ela não está fazendo isso conscientemente. Ela não está assim porque ela é rebelde, é porque não é fácil, né? Assim. Então, eu acho que a corrida ajuda nisso também, sabe? De você se conhecer, você aderir ao tratamento, você ter ânimo para fazer as coisas, porque também atua nesse de controlar a fadiga, né? Então, nossa, muito importante. E, assim, e dessa questão do autoconhecimento para como você ser dono do seu tratamento. A Jana falou aí que gosta de discutir com os médicos. E eu acho isso super importante mesmo, porque a pessoa, ela tem que se assumir como dona do seu tratamento, porque às vezes as pessoas, elas querem um remédio mágico e não existe. Na verdade, em medicina é difícil ter um remédio mágico. Na reumatologia, então, não existe mesmo. Então, assim, são remédios, mais adesão a indicações, usar protetor solar, alimentação saudável, exercício físico, não fumar. Então, são várias coisas, e saúde mental, né? Então, assim, são várias coisas que o paciente tem que assumir. Então, é importante esse papel, assim, de dono do seu tratamento. E eu acho isso legal nas redes sociais também, porque né, tá muito na moda falar empoderamento, né? Mas, assim, tem empoderado muitos pacientes de discutir com outros pacientes, de se posicionar, de se informar. Eu acho isso importante. De ver que não tá tudo perdido, né? Então, assim, na verdade, não. Tá? Tem tratamento, a doença pode ficar em remissão. É como se você não tivesse doença, na verdade. Então, assim, né? Eu acho importante toda essa discussão. Legal, Ana. Isso mesmo. Eu acredito muito na criação em relação. Aparece um lúpus. E aí, como eu me relaciono com isso e qual Jana eu vou ser a partir disso, né? O que surge na sua vida, isso não é só doença, como pessoas também, como acidentes, como também coisas boas, ou sei lá, ganhei na loteria. Como que eu vou relacionar com essa história agora, né? E transforma. E tudo isso a gente transforma do jeito que a gente quiser e tal. Bom, vamos abrir para o pessoal falar agora. Acho que nós três conversamos demais. Vai ser interessante agora ouvir as pessoas. Talvez a sua irmã queira falar da experiência dela, Jana. De cara, eu tenho uma participação da Isabela Zanforlin aqui. Ela falou: oi, gente, gostaria de saber se há pesquisa científica que comprova melhora no quadro de lúpus por pessoas positivas e otimistas como a Jana. Eu quase minto aqui, gente. Eu quase minto, falo, eu sei de um estudo
enorme, com 200 milhões de pessoas que comprovou. Você tem algum estudo, Ana, respondendo seriamente essa pergunta? Assim, tem muito estudo na questão de saúde mental, né? E a resposta ao tratamento. E dentro da saúde mental entra, assim, a positividade, né? A animação, né? Se assumir dono do seu tratamento, com certeza. Isso tem vários estudos mesmo. Então, assim, com certeza faz parte, né? A gente não pode abandonar, né? E igual essa frase minha, às vezes, é um pouco problemática, porque tem vezes que as coisas são subconscientes, igual eu falei, né? Então, o paciente que também mostra sinais de depressão, sintomas depressivos, ele também tem que ser abordado nesse aspecto. Às vezes terapia, às vezes até medicação mesmo. Mas sim, assim, essa autoastral, ele está envolvido com certeza em boas respostas e boa adesão ao tratamento. Legal. Quem mais quer falar aí, perguntar alguma coisa? Minha irmã tá aí, dela aí. Qual que é o nome da sua irmã, Jana? Priscila, ó. Priscila, fala aí de você um pouco. Ela arrumando Ela também tá cabelo. correndo, Yuri. Agora vai ter meia maratona no Canadá. Tô com inveja que ela tá alçada. Tá. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. A gente está aproveitando aqui para dar um passeiozinho, porque onde nós moramos já está liberado, né? Para poder sair para a rua e tudo. E tá fazendo 35 graus hoje, então... Fica bem raro no Canadá, onde ela tá, em Quebec. Em Quebec, lá do francês. Bem, adorei a live, muito bom. Sempre bom escutar as histórias de novo, né? E aprender um pouquinho com a doutora. Eu acho que eu passei por muita coisa, como o Junaína explicou aí. Mas graças a Deus consegui recuperar de todas as crises intensas, né? Algumas mais rápidas, outras nem tanto. Mas no geral, assim, eu acho que nós podemos considerar pessoas super saudáveis, né? Com muita sorte também, que podemos lidar com lúpus, né? Ter um acompanhamento aí de perto com o doutor Aquiles. E assim como a Junaína também tem uma vida super ativa e adoro fazer isso. Né? Isso já faz parte mesmo do cotidiano. Difícil até ficar sem. E sempre com preocupação, né? Ficar sempre atento às dores, os sinais do corpo, né? Se tem alguma coisa diferente. Eu tive alguns problemas no rim, então continuo fazendo bastante exame, né? Para poder verificar isso, se alguma coisa está mudando ou não, com bastante frequência, mas já tem bastante tempo que está tudo certo. E a gente tem que ficar atento, né? Ao menor sinal, e procurar realmente um médico para tentar identificar o quanto antes aí esse problema, para não deixar ficar pior e sofrer ainda mais. Né? A gente consegue identificar isso antes, é bem mais simples, e aí logo a gente pode voltar ativa de novo. Legal. Obrigado. Surgiu uma pergunta aqui da Carol Nagai, nossa queridíssima Carol Nagai, falando por que as pessoas com lúpus são do grupo de risco para o Covid? Está relacionado com o estado de inflamação comentado? Sabe responder, Ana? Sim, exatamente isso. Porque, assim, no primeiro momento, até mesmo para profissionais de saúde, quando se fala de imunossuprimidos, as pessoas lembram dos transplantados e dos pacientes oncológicos em quimioterapia, mas esquecem das doenças reumáticas. A doença reumática, por si só, ela leva a um estado de imunossupressão pela inflamação crônica. O sistema imune, ele não funciona muito bem. Então, é por isso que ela tem que estar controlada para diminuir o risco até de infecção. E o tratamento é a base de imunossupressão. Então, às vezes, a imunossupressão pode ser um pouquinho para mais e predispor infecções, às vezes pode ser um pouquinho para menos e está ativo. É um tratamento, assim, realmente que exige um acompanhamento bem próximo, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros meses de doença, né? Então, é por isso que a gente fala dessa questão do risco para infecção pelo coronavírus, sabe? De maneira interessante, a gente não sabe ainda por quê, é uma doença nova, né? A Covid.
a gente não tem visto muitos casos graves dos nossos pacientes. E, geralmente, não é isso que a gente vê. Geralmente, pneumonia bacteriana, outras infecções, são mais graves nos nossos pacientes. E não tem sido, pelo menos nos estudos aí retrospectivos, não tem sido observados nem na Europa, nos Estados Unidos. E até então, nas nossas experiências aqui no Brasil, conversando com os colegas dos outros estados, muitos pacientes nossos graves pela infecção. Às vezes tiveram infecção e teve sintomas leves e ficaram bem. Algumas hipóteses é que nosso paciente já é espertinho, né? Já está sabendo que tem medo, que a infecção pode ser mais grave e está ficando mais em casa mesmo, desde antes de qualquer recomendação. Nosso paciente já sabe disso. Então, essa é uma das hipóteses, que o nosso paciente já sabe disso. Então, ele já fica em casa, desde antes de qualquer lockdown, de qualquer coisa. Já ficou preocupado. Essa é uma hipótese bem forte. Outra hipótese é que, às vezes, como o sistema, se a pessoa tiver com a doença controlada, o sistema imune está controlado e ele consegue lidar melhor com essa infecção nova. Então, inclusive, alguns têm sido estudado muito a polêmica da hidroxicloroquina, né? Se ela poderia ser um imunomodulador nessa infecção nova. Até então, os estudos falaram que não, né? Mas ainda agora está tendo um estudo mundial, que é a Aliança Global da Reumatologia, que é, na verdade, banco de dados de pacientes com doenças reumáticas que já usavam hidroxicloroquina, porque é recomendado, né? Por exemplo, o lúpus. E estão vendo pegando esses pacientes, quem teve contato com o coronavírus e o que eles manifestaram para a gente analisar os resultados. E no Brasil também está tendo, que é o Maio Pinote 2, são 20 centros universitários brasileiros. Minas Gerais foi, acho que, o segundo estado que mais mandou pacientes para esse estudo, que também é isso, os pacientes já estavam usando hidroxicloroquina porque tem que usar e ver se de alguma maneira isso foi protetor. A gente ainda não pode falar nada, sabe? Mas vamos ver para os próximos capítulos. Mas sim, é um paciente que ele tem, em geral, um risco maior de infecções por causa da inflamação crônica e por causa do uso de imunossupressores. E sim, eu até, né, eu costumo falar que eu não pego nem gripe. É difícil eu ficar gripada. Assim, tudo bem que eu cuido bastante, né, da saúde, até pelo fato de já ser imunossuprimida mesmo, tomo imunossupressor, tudo, mas eu acho que até dá para equilibrar, mas isso que a Ana está falando, de você conseguir manter o equilíbrio do seu sistema imunológico, sabe? Eu vejo, eu fico muito menos doente com gripe, virose, essas coisas, do que muita gente que convive comigo. Sabe? Eu acho que o cuidado é tanto de ter que estar com o sistema, né, imunológico equilibrado, que eu vivo, assim, super bem. Dificilmente estou com alguma coisa. Legal. Gente, tem gente querendo participar aqui. Eu queria abrir... Primeiro, o Gi Sampaio parabenizou a gente pela live. E o G, obrigado, Gi Sampaio, por participar também, eu vi. E o Geraldo Magela da Silva, você conhece essa pessoa, Jana? É meu pai, mas eu tô achando que ele caiu aí, porque sumiu. Ele falou assim, eu quero falar como pai. E mas eu ele me identifiquei tanto, porque eu sou pai também, né? Eu vi seu pai. Vamos ver se ele voltar. E a Bruna, então, enquanto seu pai não volta, a Bruna Araújo falou, sinto que depois da minha primeira crise de lúpus, em outubro do ano passado, minha voz mudou bastante, ficou mais soprosa. Mas tenho melhorado com exercícios vocais nesse mês. Existe relação de lúpus com mudança vocal? Tem, Ana? Nossa, não é comum. Essa mudança de voz não é comum. Assim, a gente sabe que realmente o lúpus pode inflamar qualquer tecido. Então, a laringe poderia ser um tecido afetado, né? Só que não é o mais comum, não. Às vezes, o uso de corticoide em doses mais altas podem ter algumas alterações de voz por questão hormonal mesmo, ficar um pouquinho mais grossa no início. Mas essa da voz mais soprosa parece mais um acometimento da laringe, né? Quando a pessoa fala assim. Então, assim, vamos acompanhar. Como ela parece que ela teve um diagnóstico recente, né? Isso. Pelo medicamento, ela comentou. Então, assim... Mas, assim, em geral, são sintomas que se controlam. Jana segue. Eu sinto tagarela. A minha voz é assim mesmo, tá, gente? É rouca assim desde criança, desde antes sua irmã tem uma voz parecida com a sua também. Entende? Eu achei. Nós somos rouquinhos assim mesmo. Né? Geraldo, fala aí. Fala a sua experiência como pai
com essas duas filhas legais. Seu primeiro parabéns pelas duas filhas. Não sei se tem mais filhos aí. Tem mais? Não. Além das duas? Não, são as duas. São as duas. Muito obrigado. Parabéns pela live. Está excelente. Está assim, muito contributivo até para nós que já convivemos, né? Eu e minha esposa que convivemos. Eu há 22 anos, né, idade do lúpus, na família, né? Começou com a Priscila. E eu quero, assim, contribuir no sentido assim, da visão da família, né? E dentro do tema aí da importância do esporte, e eu vou lembrar aqui um episódio que a Priscila vai lembrar com muita convicção, né? Porque é um fato dela que marcou muito para mim. Porque o diagnóstico da Priscila foi aos 11 anos, como elas já relataram e tudo, né? E eu tive a felicidade, através de uma grande amiga reumatologista, e que foi aluna do Dr. Aquiles, que foi ela que num dia de desespero absoluto, que eu estava quando da suspeita do lúpus, que para mim foi bastante impactante para mim e para minha esposa, embora a minha esposa já tivesse um conhecimento, porque ela é profissional de saúde, ela é dentista, então ela já tinha conhecimento maior, né, do que eu, obviamente, sobre a questão do lúpus, mas eu fiquei bastante apavorado como pai. E naquele momento encontrei com um anjo, né, na minha vida, que foi a minha amiga, a doutora Fatinha, que me encaminhou imediatamente, no mesmo dia, o doutor Aquiles, eu liguei para ele e levei a Priscila lá no mesmo dia, e ele foi super importante. É uma pessoa, eu particularmente, como pai, considero ele um anjo nas nossas vidas, porque hoje, além de médico, é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito profundo por ele, por tudo que ele nos ajudou a enfrentar, né? Nos orientando, nos direcionando, nos posicionando adequadamente, né? E aí eu lembro de um episódio que eu quero comentar com relação ao esporte. Vamos falar de coisa boa, né? Porque tivemos muitos Só estamos falando de coisa boa até agora. Porque a gente teve muito, né? Porque assim, a vida, infelizmente, não é só mar de rosas, né? Como a Ana falou, a Janaína falou, né? E tal, nós vivemos muitos momentos muito difíceis com o lúpus, né? Eu quero relatar isso, e não por falta de tratamento, não por falta de atenção, mas pelas surpresas que a Ana muito bem abordou, que o lúpus provoca, às vezes, algumas surpresas. Felizmente, as minhas filhas sempre tiveram um posicionamento muito ativo, muito resistente, muito combativo. Isso é um fator, uma característica que eu acho que foi fundamental, como a Jana já ressaltou muito, a Priscila, né, ressalta. A Jana é muito guerreira, mas a Priscila eu vou dizer com muita sinceridade, eu acho que a Priscila é um pouco até mais guerreira que a Jana, né? Não que isso faça de uma melhor que a outra, pelo contrário, são características que cada uma tem. Eu digo pela forma que a Priscila enfrentou, e acho que isso ajudou também a Jana muito, né, Jana? A criar, né, tudo isso que ela criou também de enfrentamento, de resistência. Mas a Priscila, quando ela tinha ali uns 13, 14 anos, se não me engano, por aí, eu não lembro a idade certa, teve um episódio muito marcante com relação ao esporte que eu quero relatar aqui, como foi fundamental. Ela um dia chegou em casa da escola e virou para a mãe e para mim e virou assim: olha, vai ter um passeio ciclístico lá no colégio e eu vou participar. Aí eu olhei para ela e falei assim: como é que é? Você, nessa autoridade, essa autonomia toda, vai participar? Primeiro você tem que pensar se eu e sua mãe vamos deixar você participar. Você sabe que você tem lúpus, que você não pode tomar sol, né? Que o início do lúpus para nós foi um trauma muito grande. A gente andava com o carro, com janelinha, com tudo fechado, né? Isolado para que ela não tomasse sol, aquele negócio todo. Bom, fato é que aí eu lembro que eu saí desse ambiente e falei, opa, a minha ficha caiu, né? Literalmente, né? Como a gente dizia na minha época, a ficha caiu. E eu fui pensar, não, estou fazendo errado. Está errado. Aí conversei com a minha esposa sozinho. Olha, nós vamos deixar a Priscila fazer esse passeio ciclístico. Aí ela falou, você está louco? Eu falei, você sabe que ela não pode tomar sol, que o sol, né, desencadeia todo um processo, né? O doutor Aquiles já nos explicou. Eu falei, não. Ela está querendo lutar contra a doença. Né? E nós não podemos vedar essa possibilidade dela criar essa resistência do enfrentamento positivo, né? Então, eu estou relatando isso porque, veja bem, desde esse momento, o esporte entrou na nossa vida de uma maneira diferente. Porque eu sempre incentivei o esporte para elas. Quando elas eram crianças, né, colocando na natação, eu pratiquei muito esporte na minha infância e juventude, então eu sempre tive uma relação muito forte com o esporte.
Então, eu achava que isso era importante, né? E como é para todo mundo, né? Mas naquela atitude da Priscila, essa atitude da Priscila me ensinou muito como pai de pessoas portadoras de uma doença autoimune que tem um componente, como a Ana muito bem colocou, né? A questão da saúde mental, né? Da depressão. A Priscila teve um quadro, né? No início da adolescência, no início do lúpus, um quadro depressivo. Eu levei ela para casa do hospital da primeira vez, assim, muito deprimida. Foi uma luta para que ela saísse dessa depressão, né? Tratamento. A Priscila é uma guerreira, e a Janaína também, claro. Mas eu digo que o período e a forma foram muito diferentes, né? E as épocas também foram diferentes, o que a Jana já relatou muito bem. Mas eu acho que o esporte veio de uma maneira tão importante que foi através desse primeiro ato da Priscila do passeio ciclístico, né? Que eu achei assim, e depois disso elas foram cada vez mais se envolvendo com a questão do esporte. E eu reconheço profundamente a importância do esporte na vida delas, em termos da qualidade da saúde física e mental, sabe? Porque mesmo em todos os momentos, nos enfrentamentos que elas tiveram, o esporte se fez presente e, através do esporte, elas tiveram também essa oportunidade de reagirem e de conviverem com as limitações, com os problemas do corpo nesses momentos, mas sem nunca perder essa perspectiva da importância e que o esporte faz tão bem a elas. Então, é esse depoimento que eu queria deixar aí de contribuição muito bom, para que as pessoas e os pais, né, e os profissionais, né, Ana? Como você, que é uma jovem também, né, que já está cada vez mais se especializando para ser contributiva conosco nessa perspectiva. E me preocupa muito nesses últimos tempos, eu falei isso com a Janaína outro dia no almoço, a abordagem, às vezes, até um pouco irresponsável, que até profissionais de saúde fizeram com relação à questão da cloroquina, né? Porque acaba que a coisa mal colocada endemoniza um medicamento que, para determinados pacientes, para determinadas doenças, é um medicamento que tem a sua importância. E as pessoas têm o defeito de generalização absoluta. Exatamente. E eu acho isso muito perigoso, né? Eu acho que no Brasil a gente precisa contribuir para que as pessoas se informem melhor, sem ficar escolhendo lados, né? Escolhendo o equilíbrio, né? nas relações das pessoas, da ciência, porque eu também faço parte da academia, sou professor universitário, e eu me preocupo muito que a ciência tem que ser colocada com muita responsabilidade, e sem paixões, e sem lados, né? E, às vezes, essas colocações contribuem de forma muito negativa para não orientar e, às vezes, até desinformar as pessoas. Então, parabéns aí, viu, Yuri? Viu, Ana? Viu, Jana? Obrigado. Essa live nos ajuda muito a nos posicionar de uma maneira muito mais adequada, muito mais leve, muito mais tranquila. Geraldo, deixa eu falar que eu sou pai de uma menininha de 5 anos e eu me emocionei com o seu relato. Eu acho que tem momentos mesmo da paternidade que podem mudar a trajetória total de uma vida, né? Ali, se você tivesse condenado, talvez não tivesse tido esse insight, né? E eu falo com a minha esposa todo dia, assim, que todo dia eu exagero, mas assim, sempre, que eu me sinto muito mais educado pela minha filha do que eu educando ela. Porque filhos educam a gente demais. Vocês não sabem quanto. Nessa fase que eles começam a entender, a questionar e tal, eu acho que a educação é reversa. Sem dúvida, viu, Yuri? Sem dúvida. A gente se reposiciona. Nesse seu relato, eu percebi um reposicionamento seu, assim. Ela já estava educada ali, ela já estava focada no que ela queria. Você que se alinhou, né? É muito legal mesmo esse processo. Eu sou um privilegiado. Deus me concedeu essa oportunidade de ser pai dessas duas joias raras que eu... Pai coruja. Olha, a Isabela mandou aqui. Não posso deixar de perguntar para as consumidoras de cloroquina. Como são os famosos efeitos colaterais que o medicamento pode causar? Porque tem mais casos de lúpus e por que tem mais casos de lúpus na América Latina? Então, antes mesmo dessa pergunta, eu já ia aproveitar que o Geraldo começou a comentar, porque é muito importante mesmo isso. Que o lúpus, a base do tratamento dele exige a hidroxicloroquina. Então, assim, a gente viu no consultório algumas pacientes parando de tomar com medo dos efeitos colaterais. Isso tem sido comum, infelizmente. Então, assim, para quem é paciente que está acompanhando, né, e possíveis amigos aí também que vocês conheçam, é importante diferenciar as coisas.
uma coisa é o COVID, que é uma doença nova, que a gente ainda não tem um tratamento com eficácia realmente comprovado pela ciência, vários estudos todos os dias, né? Vamos torcer para aparecer um tratamento com eficácia comprovada, que é uma doença que nos pacientes que internam, eles têm uma inflamação sistêmica, eles têm inflamação inclusive do coração, né? A COVID que eu estou falando agora, e que às vezes precisam usar antibióticos que podem predispor arritmias, e juntamente com a hidroxicloroquina nesse contexto pode realmente aumentar ainda mais a chance de arritmia e às vezes até óbito mesmo. Mas isso é um paciente que ele está com uma infecção, que ele está grave, ele está internado. Muitas vezes ele é hipertenso de base, né? A gente tem visto uma gravidade maior da COVID em pacientes com coronariopatias ou doenças cardíacas. Então, é completamente diferente de um paciente que vai no consultório, que não está internado e que tem lúpus. É outra doença. Aí, lúpus, assim, os estudos da hidroxicloroquina para o lúpus são anos, assim, décadas de estudos que mostram ótima eficácia, controle, diminui a chance desses períodos de crise que a gente fala. Isso é comprovado cientificamente. Melhora as taxas de colesterol na paciente com lúpus, diminui a chance de infarto e de AVC na paciente com lúpus. Para as mulheres que estão pensando em engravidar, também é importante que diminui a chance de eventos ruins durante a gestação. E também, logo que nasce o bebê, há um risco na paciente com lúpus de ter atividade da doença, e se ela estiver usando hidroxicloroquina, esse risco é menor. Então, assim, é um remédio-chave no lúpus, sabe? Então, não é para parar de tomar por causa das questões que estão sendo faladas, que por causa de outra doença, né? O coronavírus é outra doença. Então, isso é bem importante frisar, que o Geraldo já começou a falar e que eu também queria enfatizar, porque tem acontecido isso. Nas nossas pacientes, com décadas de estudos, de acompanhamento e tudo, a gente nota que não é comum doenças, os efeitos cardíacos, não é comum mesmo. Na verdade, eu não estou lembrando de nenhuma que eu vi que teve uma arritmia por causa da hidroxicloroquina tendo lúpus. E olha que a gente sabe que as nossas pacientes têm um risco cardiovascular maior de infarto e AVC, por isso que entra o exercício físico, é importante até nisso, por causa dessa inflamação crônica. Então, inflama os vasos sanguíneos, também aumenta a chance de ter esses eventos cardiovasculares. E mesmo essas nossas pacientes tendo mais chance desses eventos cardiovasculares usando a hidroxicloroquina, elas não têm, a gente não vê arritmia. O efeito colateral mais comum, de fato, nas nossas pacientes é a toxicidade ocular. Mas isso, assim, todo reumatologista, quando começa a acompanhar uma paciente, avisa, fala que mesmo assim não vai acontecer com todo mundo, obviamente, e tem que acompanhar com o oftalmologista, fazer exame anual. Esse exame anual ele é seguro, o oftalmologista consegue ver pequenas alterações e já nos indicar, né, avisar para a gente que tem que parar a medicação. E essas alterações, quando elas são iniciais, elas são reversíveis. Então, não é um desespero, sabe? Não é esse desespero que as pessoas estão falando, porque é outra doença. Realmente tem sido desesperador os efeitos no coronavírus, mas no lúpus, não, sabe? Então, assim, a gente está bem seguro. Essas alterações renais também a gente não vê no lúpus. Às vezes, a gente vê alteração de transaminase, que são enzimas do fígado. Isso pode acontecer, mas, assim, a Jana pode até falar, a gente sempre pede esses exames de sangue, a gente vê isso sempre. Então, assim, é uma coisa que a gente acompanha, sabe? É muito tranquilo. Então, respondendo a Nagá, então, o mais comum seria as alterações oculares. Mas que a gente acompanha e tem como atuar, sabe? No caso do lúpus, né? No caso do lúpus, do COVID, exatamente. Você não recomenda. Exatamente. Até então, não. Os estudos realmente não mostraram eficácia. Inclusive, esse estudo maior agora da Lancet, com mais de 90 mil pacientes, que saiu na sexta-feira, que foi uma bafafá, né? Porque realmente não mostrou benefício e mostrou malefício, né? Então, deu uma certa enterrada na cloroquina para o COVID até então. É claro que tem algumas limitações nesse estudo, que o pessoal já apontou, né? Por ser um estudo observacional, seria importante um estudo controlado, clínico, randomizado. A gente ainda não tem, né?
Mas, até então, as evidências científicas para coronavírus é que realmente, infelizmente, não funciona, sabe? Mas vamos ver, assim, ainda tem muitos estudos e, principalmente, dessas questões, desses bancos de dados que eu falei dos nossos pacientes reumáticos, né? Se vai sair alguma coisa interessante, né? Porque os pacientes já usam por algum motivo. Será que foi protetor? Será que não? Será que não tem nada a ver? Então, tem saído isso. Mas também não é para as pessoas se medicarem achando que é protetor, gente. Pelo amor de Deus. Esse é outro ponto importante. Esse é outro ponto importante. Porque aí começou a falar dessa hidroxicloroquina e ela sumiu das farmácias. E os pacientes ficaram desesperados. Outra coisa totalmente errada, né? Você vê uma notícia e você se medicar para um possível efeito que não está comprovado, assim. Totalmente errado. E pessoas que precisam faltar. Isso é o fim da picada, né? E isso aconteceu. Então, assim, as pacientes ficaram desesperadas, né? Com razão. Às vezes, em Belo Horizonte, uma cidade com 4 milhões de habitantes, tinha 2 farmácias que tinha. Então, assim, difícil, né? Pessoal, a gente precisa ir encerrando agora, senão vai ficar muito longo no YouTube, ninguém vai querer ver a gente. Só para não deixar a Carol, a Nagai fez quem fez a pergunta da cloroquina foi a Isabel. Ah, sim. A Isabel agradeceu. A Nagai perguntou sobre o motivo de ter mais casos na América Latina. Você sabe, Ana? Então, a gente não sabe por quê ainda. A gente tem alguns, assim, é porque a gente não sabe a causa do lúpus até hoje, né? Apesar de ser uma doença descrita desde o século XVIII. Tem vários fatores envolvidos, genéticos, ambientais, hormonais, por isso que é mais comum na mulher, e, assim, infecções, às vezes exposição a determinadas infecções na infância, tudo isso entra no surgimento da doença, né, do lúpus. Então, alguns estudos sugerem que é mais comum na América Latina por causa de polimorfismos genéticos mais comuns na nossa população mesmo. Outras pessoas levantam a hipótese, será que é porque aqui a exposição solar é mais intensa, por isso que aqui é mais comum e tem formas mais graves? Essas são as duas principais explicações. Aí tem algumas pessoas que discutem que será que a gente não tem formas mais graves porque a assistência à saúde é pior do que os outros países, então é difícil às vezes falar, né? Então, mas assim, principalmente genética e aí fatores ambientais. E também nós temos mais infecções, né, do que os países das zonas temperadas, e as infecções elas podem ser gatilho do desenvolvimento do lúpus. Entendi. Muito mais, acomete muito mais mulher do que homem? Quantos por cento? Tipo 9 mulheres para um homem. É muito mais mulher Nossa. mesmo. O estrogênio está envolvido, sabe? O estrogênio ele pode levar alterações na resposta imunológica, então é nisso que ele entra aí na geração do lúpus. Tanto que terapia de reposição hormonal em mulheres com lúpus é uma coisa que a gente não faz. E, às vezes, o anticoncepcional que tem estrogênio também, ele tem que ser discutido. Não é proibido para todo mundo que tem lúpus, não. Mas, assim, tem que ser naquela paciente que está com lúpus totalmente controlado, que nunca teve trombose, que não fuma. São aspectos que a gente tem que discutir. Você já teve trombose? É mesmo? Aí, você não pode nem passar perto. Entendi. Mas ficou tudo bem, não tem coisa. Que bom. Pessoal, então tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Fiquei muito feliz com a conversa. Acho que foi ótima. Foi esclarecedor, fluiu bem. Foi legal. Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também. Divulga seu Instagram. Vou divulgar meu Instagram. Vou até botar aqui no chat. É uma página que eu fiz para mostrar mesmo, né? Compartilhar como que eu lido com o lúpus da forma mais natural possível. Compartilho algumas informações também. Quando eu fiz 30 anos, até o pessoal está pedindo para falar aqui. Eu tenho 33 hoje. Eu resolvi fazer uma corrida comemorativa, né? Comemorativa da minha vida, da minha saúde, porque eu me sinto privilegiada de poder
ter tanta saúde, e tenho muita mesmo, né? Graças a Deus, com lúpus e tudo mais, e remédio, tudo quanto há. E eu fiz uma corrida para correr 30 quilômetros, né? Um para cada ano de vida. Olha Então, só. tenho meus amigos da corrida, que foi uma coisa super legal também, né? A corrida me trouxe muita vida e muitas vidas, né? Uhum. E aí, meus amigos, né? Vários da BH Race correram comigo, cada um correndo um trechinho, um pouquinho, foi super legal. Então, para mim também foi um desafio. E a partir disso, no ano seguinte, eu criei esse Instagram do Lupus também para conseguir compartilhar mais ainda essas questões, né? De tanta saúde, eu não podia ficar com isso só para mim. E eu acho que isso tem sido bem legal. E eu coloco muita coisa de corrida lá no Instagram do Lupus, né? Do Legalmente Lupus. Compartilho tantas as questões de saúde, o esporte, essas corridas que eu faço também com o pessoal, né? Da BH Race, com meus amigos da corrida. E também informações mais técnicas, né? Em relação ao que surge aí sobre o lúpus, questões jurídicas também, quando surge alguma decisão em relação à medicação, que é algo que é difícil, né? A gente toma uns medicamentos, às vezes, caros, que tem que requerer judicialmente, pelo fato de eu ser advogada também, sempre dou alguma informação em relação a isso. E então tem sido bem legal, assim, esse Instagram. Até preciso movimentá-lo mais. Nessa quarentena eu tenho postado mais coisas, né? Porque também não posso ficar falando só das coisas maravilhosas. Eu gosto de mostrar umas coisas reais também. Então, quando surge alguma manchinha, alguma dor, alguma coisa assim, eu compartilho também, né? Para mostrar que é vida real mesmo. Legal. Isso. O Instagram é Legalmente Lupus, gente. Ela colocou no chat, mas é legal falar, que às vezes a pessoa já Legalmente, decora. me adicionem lá. E agradecer a Ana também pelas informações, né? Acho que eu estou sempre aprendendo sobre o lúpus. É super legal ter alguém jovem acompanhando isso. Eu acho interessante. Meu médico doutor Aquiles, né, já é mais velho e eu fico feliz de saber que tem jovens médicos também se interessando, se aprofundando no tema. É importantíssimo para quem tem lúpus também ter essa tranquilidade, porque o acompanhamento médico é fundamental. Eu acho que tanto eu quanto a minha irmã só vivemos bem porque a gente tem um acompanhamento médico muito bom, sabe? Isso é essencial, assim. Então, agradeço muito aos médicos aqui na pessoa da Ana, né? E por se dedicarem a ter, né, cada vez mais conhecimento, a se interessarem por isso e também por trazer esse aspecto humano, que eu acho que é importante nas doenças autoimunes, né? A saúde mental é fundamental e eu acho que vocês, como médicos, trazendo isso também, essa abordagem, acho que contribui muito para o nosso equilíbrio, né? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu adorei essa conversa, eu achei muito importante, porque a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização. As pessoas realmente elas ficam assustadas quando elas recebem um diagnóstico, ficam pensando, nossa, uma doença crônica, nossa, acabou agora para mim. E são pessoas jovens, né? Então, vem vários medos, medo de não poder engravidar nunca, medo de não poder trabalhar com o que queria. E assim, a gente vai desconstruindo esses medos. É uma doença que tem tratamento e que o tratamento é eficaz. É importante essa questão de você ser dona do seu tratamento, você realmente assumir o seu tratamento, aderir aos medicamentos, às recomendações. No início, pode ser, dependendo da atividade da sua doença, que precisa de medicações, por exemplo, a prednisona em doses mais altas. Então, pode ter efeitos colaterais. Um adolescente, realmente é difícil, né? Assim, ganho de peso, espinha, mas que a gente tem que reforçar que isso é temporário e que é importante, né? Até porque se você adere ao tratamento, você consegue reduzir, né? Você quer ele para vocês? Não quer outro cachorro, não? Tá conversando. Tem um Dilson, Tô tentando silenciar, eu não tô achando ele. Deixa eu ver, tem um jeito. Ah, tá aqui. Mudei. Pode falar, né? Então, assim, eu acho muito legal que tem surgido muito essas redes sociais, assim, de páginas de pacientes com lúpus, para mostrar todo esse lado, né? Que não é o pânico, assim, que tem solução, que tem pessoas que você pode contar, que tem tratamento. Então, é importante mesmo. Eu acho muito legal as páginas. Eu criei uma página também, a minha é bem mais recente, é desse ano. É meio efeito da quarentena também. Ana Júlia Bicalho .reumato, eu coloquei aí. E é isso, assim. Então, assim, é importante mesmo essa discussão, a adesão, a atividade física
e a saúde mental. Ótimo. Obrigado, Ana. Obrigado, Giana. Então tá, pessoal. O vídeo vai ficar disponível no canal da BH Reis. Para encontrar é só digitar no YouTube BH Reis. Tem vários vídeos lá do Muito Além do Treinamento, que é esse projeto. Tem outros temas também. Tem sobre sono, tem sobre alimentação, tem sobre individualidade no treinamento, tem individualidade. Enfim, tem outros temas interessantes também. Fica à vontade de navegar lá. Tá legal? Esse é mais um para a nossa coleção. Um abração, pessoal. Obrigado por participar. Um abraço, obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau.